Graça e paz, família de Deus. Após a morte de Jesus, chegamos no capítulo 20 do Evangelho de João, na narrativa da ressurreição do Senhor. Nós sabemos que o cenário era um cenário de tristeza, mas Jesus ressuscitou, e a ressurreição é parte fundamental da pregação do Evangelho. O apóstolo Paulo disse: se a ressurreição não fosse real e não fosse verdadeira, vã seria a nossa fé. É na ressurreição que Jesus se revela como o verdadeiro Deus e como o verdadeiro Messias, porque ele venceu a morte ao ressuscitar. Nem mesmo a morte pôde detê-lo. Nós temos algumas lições importantes para aprender aqui. Pelo menos duas que eu quero citar com você. Uma aprendemos com Tomé e outra aprendemos com Maria Madalena e as mulheres que foram até o sepulcro. Vamos ver o que nós podemos aprender com Tomé. No caso, por exemplo, Tomé, mesmo tendo recebido a notícia de que Jesus havia ressuscitado, ele não creu. Ele disse que só acreditaria quando ele tocasse nas chagas de Jesus. Então Jesus, em determinado momento, apareceu a eles novamente, quando Tomé já estava com os outros discípulos, e disse a eles: se é necessário, toque nas minhas chagas, toque no meu lado para que você creia. Mas Jesus chama a atenção dele e diz: não seja incrédulo, mas crente. Ou seja, tenha fé, independente daquilo que os seus olhos naturais possam contemplar. Muitas vezes as circunstâncias naturais são inimigas da nossa fé e afetam de maneira drástica a nossa fé e o nosso comportamento. Na verdade, as circunstâncias são adversas, elas são adversários da fé verdadeira descrita em Hebreus, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. O apóstolo Paulo também nos ensina que não podemos andar por vista, mas devemos andar por fé. Quando andamos por vista, muitas vezes o que vamos alcançar com nossos olhos naturais são apenas as circunstâncias, são apenas as situações contrárias, o luto, a tristeza, as perdas, mas jamais vamos conseguir enxergar a ação de Deus. Isso foi o que aconteceu com os discípulos a caminho de Emaús e também com as mulheres que foram ao sepulcro. A Bíblia diz que elas confundiram Jesus com o jardineiro, não conseguiram perceber Jesus junto delas. Mesmo sendo ele mesmo ali presente, elas não conseguiram perceber que era ele. No caso dos discípulos de Emaús, a Bíblia diz que caíram dos olhos deles como umas escamas. Essas escamas são as situações que muitas vezes nos impedem de perceber a Jesus, porque olhamos apenas para as circunstâncias naturais. Mas a frase de Jesus a Tomé traz uma resposta a tudo isso. Não seja incrédulo, mas seja crente. Quando confiamos no Senhor, quando cremos nele, ainda que estejamos na fornalha, ainda que estejamos em qualquer situação adversa, vamos conseguir perceber o Senhor ao nosso lado. Ainda que tudo pareça impossível, tudo pareça muito contrário, e a situação realmente seja uma situação que coopere para que não exista fé no nosso coração. Mas Jesus, nesse mesmo capítulo, ele disse que soprou aos discípulos o Espírito Santo. Ele, tendo soprado, disse a eles: recebam o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que vai gerar em nós o fruto do Espírito. E nesse fruto do Espírito nós encontramos lá a fé que nos faz romper toda e qualquer adversidade. Ainda que olhemos para o lado, ou para o outro, ou para a frente ou para trás, e o que nós podemos contemplar com nossos olhos naturais seja apenas desolação, destruição, mas vamos continuar fiéis ao Senhor. Vamos continuar firme na nossa fé e continuar marchando rumo aos propósitos do Senhor, porque saberemos que sempre Ele é fiel. E a palavra diz que aquele que é fiel também nos tornará fiel. Ele realmente nos capacitará pelo Teu Espírito Santo sermos pessoas que realmente demonstram fidelidade ao Senhor. Esse Espírito que foi soprado sobre a vida dos discípulos, ele também foi derramado mais à frente no livro de Atos sobre todos os que creem. Lá se cumpriu a profecia e a partir daquele momento, todos que creem podem receber o Espírito Santo. E o Espírito Santo certamente é o nosso amigo que está ao nosso lado nos momentos de dificuldade e nos faz enxergar além das circunstâncias. E essa é a fé que Jesus deseja que nós tenhamos. A fé que ele desejava que Tomé tivesse e é a fé que precisamos ter, que vai além daquilo que podemos contemplar com nossos olhos naturais. Eu gostaria de orar com você para que a nossa fé fosse fortalecida, que a nossa fé possa alcançar aquilo que os nossos olhos não veem, mas que pela fé
temos certeza e convicção e nos faz andar em fidelidade. Deus Todo-Poderoso, é no nome do Teu Filho amado, aquele que, como nós aprendemos hoje na Tua Palavra, que Ele morreu, mas ressuscitou. Ele restou e venceu a morte. Ele venceu tudo, Ele venceu o mundo, Ele venceu todas as coisas. E agora nós temos o privilégio de termos recebido o Espírito Santo, que naquele momento foi dado aos discípulos mais próximos ali, mas a Tua Palavra diz que a partir do dia de Pentecostes ele foi dado a todo aquele que crê. Toda a carne que cresce no Senhor receberia esse Espírito Santo. E esse Espírito Santo é que vai nos conduzir a uma vida onde nós possamos enxergar além do que a nossa visão natural pode nos permitir, mas que pelos olhos da fé e com os olhos cheios de fé possamos contemplar sempre a Tua Palavra, as Tuas promessas e a Tua fidelidade, e que isso gere em nós, ó Pai, fidelidade também, que faça de nós pessoas fiéis ao Senhor, que demonstram uma fé que realmente agrada o Seu coração e a fé que o Senhor espera encontrar naqueles que são os Seus discípulos. Que em nome de Jesus, que essa palavra encontre repouso no coração daquele que ouve e gere fé em nome de Jesus. Deus abençoe. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe ela com as pessoas que você ama e que todos nós possamos crescer na fé e andarmos além daquilo que nossos olhos podem ver. Deus abençoe.